Oi, Boa noite, Ulisses, mestre. tudo bem? Tudo bem? Vamos acertar aqui o ângulo. Isso. Olha o Marcelo Pinheiro, olha a turma chegando aí, Mary Soares, Rafael, aí é uma turma aí que eu não conheço, é a turma do seu, seu público. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, mestre? Estou te ouvindo bem, tá ótimo. O meu tá chegando bem, Tá Ulisses? chegando bem também. Tá chegando bem Ótimo, também. que Bom, bom. pessoal, vamos chegando aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar o mestre para vocês. Se aqui no Brasil tem alguém melhor, eu não conheço para falar de avaliação multifuncional. Essa é a minha humilde opinião sobre essa pessoa que está comigo hoje aqui. Olha, Marcelo Pinheiro, olha, o Marcelo Pinheiro que está entrando aí, grande bodybuilder, treinamos juntos, aprendi muito com ele. Marcelo, me ajuda o braço a crescer. Eu falei, você precisa comer, meu doutor, senão o braço não cresce. Muito bom, muito bom, muito bom. Né, Marcelo? É, que fantástico. Que bom, a turma está chegando aí, Tá estamos chegando, tá chegando. chegando. Sejam bem-vindos. Tem bastante atleta do meu time que vai Opa, conversar com a gente hoje aí. que bom, que ótimo. Uma alegria muito grande. Você não pode imaginar a minha alegria de estar aí junto contigo, Ulisses. Nos conhecemos lá no curso do Roberto Regis, né? Isso, Lá lá na do Foz. pós-graduação. Isso. Almoçamos junto lá, né? Comemos uma costelinha. Eu sou tudo porquinho. Proteína para mim é porquinho. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Já que eu Bom, vejo que o porco fica grande, eu como carne de porco também, de repente eu cresço. Só que acho que vem a gordura do desgraçado para mim, viu? Não a proteína. Ai, ai, essa é a história. é isso aí. O professor aceitou meu convite de a gente tentar quebrar alguns paradigmas entre a avaliação multifuncional, o bodybuilder e não só o bodybuilder, o próprio treinamento estético para hipertrofia, para o pessoal que curte academia, que quer saber como pode melhorar o seu próprio movimento, o seu gesto motor e que benefício isso pode causar para eles, né, mestre? Isso. Na minha concepção, você causando uma melhor mobilidade, uma melhor estabilidade, uma amplitude de movimento, uma consciência e gesto motor melhor, o resultado disso é uma hipertrofia muito mais satisfatória. O que você pode falar para a gente? Então, vamos só me apresentar, né? Já vamos começar o jogo aí. Isso, bom, bora começar. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro quero agradecer ao Ulisses aí, que eu tive o prazer, a alegria de conhecê-lo, né? Eu fui dar um pedacinho de um curso, né? E onde ele estava lá, era um curso de bodybuilders, né? E então eu tive o prazer de conhecê-lo, e aí ele me ajudou lá na avaliação, ele permitiu que eu fizesse a filmagem dele, aí que começou o nosso relacionamento pessoal, profissional e afetivo, né? E de conhecimento mútuo. Pessoal, eu trabalho com educação física há 53 anos. Olha aí, pessoal. Eu comecei lá final dos anos 60, né? E aí eu sou licenciado em Educação Física, fiz mestrado, sou doutor, fiz doutorado em Biomecânica, não em Ciências do Movimento Humano, onde uma das disciplinas que eu estudei foi a parte de biomecânica do afundo, né, que foi um teste que eu criei. E nesses anos todos eu fui diretor da Rede Runner, né? E depois fui diretor da Companhia Atlética. E sabe, Ulisses, a primeira vez que eu tive contato com o pessoal da musculação foi em 1970, que eu era caipira do interior, não tinha aquilo no interior, né? E eu fui trabalhar no Paulistano, eu joguei basquete no Paulistano, depois fui técnico de basquete durante 10 anos. Clube muito Né? tradicional. Clube muito tradicional. Muito tradicional. E tinha lá uma sala de halterofilismo. Né? Era isso mesmo. E o professor lá, não sei se a turma conhece, ele é muito antigo, era o famoso Bruno Barabani. Bruno Barabani. Provavelmente o pessoal de hoje, eles não tendem a conhecer o Bruno, porque o Bruno é de uma outra época, mas... Nossa, muito. Anos 70.
É. Mas o Bruno foi um homem forte do Brasil. Ele tinha uma fábrica, né, ele fazia halteres, ele fazia anilhas e tal. E o Bruno era um cara grandão, muito. Tem uma história, eu vou contar rapidamente para o pessoal, né, para vocês entenderem como é que, onde eu entrei, onde comecei a ter acesso ao halterofilismo, depois a musculação e agora o treinamento de força, e mais recentemente, que eu estou aprendendo aí com os bodybuilders, né? Uma coisa fantástica. E muito interessante, viu, Ulisses? Porque um dia conversando com o Bruno, né, ele falou assim, professor, eu vou te contar uma história muito interessante. O Bruno foi o homem forte da América do Sul. Ele fazia levantamento olímpico, né? E ele foi participar da Olimpíada de Helsinki, ou Melbourne. Helsinki, não lá nos anos 50. E ele disse assim, professor, eu fui para a Olimpíada como homem forte, campeão das América do Sul, América Central. E aí eu cheguei lá na Vila Olímpica, viu, Ulisses? Grandão, com o uniforme verde e amarelo e tal, com a minha sacola, lá na sala da turma de treinamento, né? Então ele foi lá para treinar, porque a competição é de 2, 3 dias depois. E aí foi uma cena que, isso 70, faz quase 50 anos, né? 70 é 50 anos atrás, é meio século atrás, 1970. E me marcou muito. Aí ele falou assim, professor, eu cheguei lá todo fortão e tal, não sei o quê, né? Chegando o homem forte do Brasil. Quando ele virou, tinha um romeno se aquecendo com o recorde dele. Lascou. Aí ele falou assim, mas o que eu vim fazer aqui? Um romeno, lá no sul, o recorde dele, o cara tá no aquecimento. Então, imagina o seguinte, né? Imagina o seguinte, a capacidade, a força daquela turma toda naquela época, né? Nos anos 50, 60, né? Onde estava tudo começando aí, o levantamento de peso olímpico, o powerlift, né? Então, essa foi uma história muito interessante. E depois, eu diretor de companhia atleta, da Runner, eu vim da área da ginástica, e nós tínhamos uma sala muito pequenininha de musculação, que o auge da ginástica nos anos 70, 80, era tudo, né? E o Círculo Militar tinha uma sala com um professor de musculação, que eu ia lá conversar com ele, não lembro o nome dele agora. Muito bom professor de musculação no Círculo Militar. E eu tive os primeiros passos, né? E quando eu fui para a Runner, era uma sala pequenininha lá, era o famoso gladiador, né? Era o gladiador, né? Aquele quatro cantos lá que a Taurus fazia. Então, e aí eu falei, pera um pouquinho, a musculação começando, e aí eu entrei em contato com o Gaspar no Rio de Janeiro, que tinha em Baf, e mandei comprar uma sala de musculação, que eu não entendia nada. E aí nós montamos uma sala de musculação que veio do Rio. E depois, aí tinha o Zé Português, que veio na sequência lá da Pórtico, e depois o Rigueto, né? As máquinas do Rigueto. Quando começou. Então aí eu montei aquela sala lá, e ali eu chamei um professor Wilson de musculação, e aí eu comecei, nos anos 80, né, a praticar musculação, que eu era aeróbico, era magrelo, fino, não sei o quê, e eu achava interessante, quer dizer, falei, esses puta louco, né, meu? Gritando na sala. Gritando aí, fazendo escândalo, né? Fazendo escândalo, né? Aí eu achava, esses caras sofrem para levantar peso, né? Aí eu falei, não, isso aqui é maravilhoso. Então eu entrei nessa história. E aí eu comecei a estudar, e aí montei um grande departamento de musculação, com avaliação metabólica e tal, e eu fui aprendendo e passei a treinar. Então eu passei a treinar musculação, completando o treinamento da ginástica aeróbica. Tá? Então essa foi a história, né? E aí eu fui estudar nos Estados Unidos, estive na clínica do Cooper, aí eu fui conhecer outros sistemas de avaliação. E quando saiu, viu, Ulisses, a ideia, para um pouquinho, existe uma avaliação qualitativa, uma avaliação de movimento. E no meu doutorado, né, aí eu validei o teste do afundo, né, uma análise cinesiológica, né, do teste do afundo, e estudando, vindo assim, incidência de lesões. Então eu me lembro que foi apresentado um trabalho, né, lá para o grupo,
né, mostrando assim que quase 50%, mais de 50% de atletas de musculação de alta performance tinham lesões de ombro. Falei, pô, como é que os caras... Aí eu comecei a estudar incidência de dores de coluna, muita gente que treinava musculação em alta performance, problema de coluna e problema de lesões. Então aí que eu comecei a estudar, sem ser, eu não sou professor de bodybuilder, eu estudo, se você me perguntar assim, me monte uma planilha, uma periodização para o cara subir no palco, eu digo assim, olha, eu ajudo até ele começar a pegar pesado, aí vai para o Ulisses. Mas antes disso, a base. A base. Então, essa é a historinha, né? E hoje a avaliação multifuncional, né? Para a gente, ele foi um sistema testado, eu fiquei 8 anos estudando, aplicando testes em diferentes populações, pessoas treinadas, atletas, pessoas comuns, e nós descobrimos, então, desenvolvemos então esse sistema que eu passei para você, né? Então tem uma finalidade, tem um objetivo. Então o primeiro ponto, só para finalizar meu bate-papo, para você fazer as questões, é assim, que a avaliação multifuncional, ela avalia déficits de movimento, não patologia. Não é uma avaliação, é uma avaliação dinâmica. Ela não vê escoliose, lordose, tifose, pecavo, ela vê movimento. O cara está agachando, flexão excessiva do tronco. Ah, ele apresentou valgo dinâmico. Ah, ele apresentou encurtamento. Então, essa é a característica. Quando o indivíduo faz um movimento, faz um teste e sente dor, isso é para um fisioterapeuta, para um ortopedista. Então, nós verificamos o quê? Déficits de movimento que precisam ser ajustados para que o atleta, o aluno, uma pessoa comum, consiga treinar e aproveitar todo o seu potencial. Então, essa é a historinha. Resumindo, você vai aprimorar a qualidade desse movimento para que esse movimento ele tenha uma eficácia relativa naquilo que você quer trabalhar, no ponto que você quer trabalhar, naquela musculatura que você está preconizando no momento, correto? Isso. Então, a gente tem assim, Ulisses, isso que muitas vezes os treinadores, não só de musculação, mas de ginástica, personal trainers, pessoas que vão treinar pessoas com diferentes objetivos, né? Então, o que o pessoal vê? Obviamente, né, Ulisses, que a gente sabe que 70% das pessoas que entram numa academia, no clube, não estou falando do atleta, pessoas comuns, eles querem estética, emagrecer, diminuir gordura e aumentar músculo. Isso daí é claro, 70%, né, em média. Então, essa é uma característica, tá ok? E aí você tem, obviamente, aqueles que já estão focados aí, eu quero entrar na academia porque eu quero ir para o palco, eu quero ser um bodybuilder, eu quero ser um atleta. Então, existe uma coisa, Ulisses, muito importante que os preparadores personal precisam fazer. É uma planificação. Nós chamamos de periodização. Tá? Então, quando eu pego um indivíduo que vai começar a treinar ou já está treinando, o que a avaliação vai mostrar? Tem um objetivo que ele eu quero ganhar músculo, eu quero correr a maratona, eu quero ser bodybuilder, eu quero fazer men's physique, eu quero... Enfim, tem o objetivo dele. É o que ele quer. O que a avaliação multifuncional vai mostrar? O que ele precisa para estar dentro de um ajuste biomecânico. Legal. Então, porque as pessoas sempre pensam, Liz, já na força e força hipertrófica. Só que a força hipertrófica, ela está no terceiro nível de desenvolvimento dentro de um programa. Então, o que eu preciso primeiro? Consciência corporal, coordenação motora intra e intermuscular, sabe o que o pessoal chama de propriocepção. Eu preciso de estabilidade, mobilidade, força dinâmica e força isométrica. Então, isso é importantíssimo. Agora, chega o menino, chega a menina, que quer ficar com o bumbum na nuca, que quer ficar pernão, vamos fazer agachamento, vamos fazer estive. Ok, o músculo, ele cresce. É carga, comida e descanso. Pronto, não tem erro, o músculo vai crescer. Se você comer direito, descansar direito e treinar direito, o músculo cresce. Eu vejo assim, ó. Falando de uma experiência própria minha, o que a avaliação pode proporcionar não só para o bodybuilder, mas para qualquer indivíduo de alta performance. Eu quero falar de alta performance. Sim. Você entender o movimento.
aquele movimento específico que você está fazendo. Qual que é aquela musculatura, qual que é a possibilidade daquelas articulações de trabalharem. Se você tem um movimento que é específico para aquilo, se você não tem esse movimento, como que você vai trabalhar para melhorar esse movimento? Porque se seu movimento for deficiário, você não vai ter, em nenhum esporte de alto rendimento, uma boa qualidade. Então, assim, um bodybuilder, a base do bodybuilder, que a gente fala, assim, é o agachamento. O agachamento é o pai dos exercícios para um bodybuilder. Pelo menos no meu ponto de vista, um bodybuilder tem que ser criado no agachamento. Hoje em dia, eu vou falar por mim, para você encaixar um agachamento livre num bodybuilder de alta performance, beleza. Ele já tem um histórico, ele já tem uma base e ele já tem seus vícios. Que você vai ver muito bodybuilder bom, viciado em movimento. Que ele nem percebe que ele tem ali um desvio, ou um VAR, ou um valgo, ou uma inversão. Só que ele já está tão adaptado e forte que aquilo talvez não prejudique ele. Mas também não ajuda ele a melhorar mais. Perfeito, porque ele não corrigiu o quê? Um desequilíbrio. E hoje eu vejo muito, eu também sou árbitro de fisiculturismo, eu vejo muito atleta com desequilíbrio, e esse desequilíbrio muscular reflete o quê? Numa apresentação, um músculo que está desequilibrado, ele está completamente desproporcional ao que tem mais equilíbrio. Perfeito. Então, vai uma primeira dica pedagógica. É assim, o agachamento é o exercício um dos mais completos, não mais completo, e o mais difícil. Por quê? O agachamento ele requer uma integração sinérgica de músculos em cadeia, que requer estabilidade dos pés, para que não ocorra inversão e eversão. Ele requer mobilidade do tornozelo, para que você consiga manter o calcanhar e realizar a dorsiflexão, para que o seu joelho avance e não sobrecarregue a coluna. Tendão patelar também. Isso. Então, aí você tem o quê? Você tem a estabilidade do joelho. E o joelho tem mobilidade, mas dentro do agachamento, a mobilidade do joelho não é o problema. O problema é você ter a estabilidade para que o joelho siga a sua trajetória. Exatamente. E no joelho, obviamente, você tem o estresse dependendo do tendão do fêmur ou do tendão patelar. Então, você tem duas situações dependendo do que está fixo, que está movimentando. Então, você tem a pressão. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Vai acontecer. Normal. Agora, se o nego não treinar direito, ele vai ter condromalácia, porque ele vai destruir a cartilagem, porque ele não preparou. Porque o que acontece? Ele quer rapidamente crescer. E um dos maiores erros é você não dar tempo para que tenha o ajuste da face e dos tendões. O músculo é muito mais rápido do que o tendão e a face. Exatamente. E aí, seguindo no agachamento, você tem a mobilidade do quadril. Tá ok? Então, por exemplo, até onde você tem que chegar, né? É o quadril, é a flexão total, é 90 graus, é a até onde o seu quadril permite você chegar, permite, né? Isso. Aí eu vou até lá embaixo, você pega um levantador de peso, o olímpico, né? O que faz o arranque, o arremesso, ele faz o agachamento profundo, porque ele vai lá embaixo e sobe. Agora, de repente, um bodybuilder, ele não precisa. Ele pode ter benefícios, e se ele não tem uma mobilidade, não adianta eu querer socar a carga para que ele vá lá embaixo, e eu não estou pensando na coluna dele. Então, a coluna precisa ter estabilidade. Sabe, a coluna, a estabilidade lá na lombar. Aí depois a gente vai mostrar o vídeo da Mônica. A Mônica é uma atleta, mas ela não tem estabilidade lombar. E você vê, quando ela agacha, a barra que deveria estar projetada no médio pé, no agachamento overhead, a barra que deveria estar projetada no médio pé por uma questão de vetor de força, cai lá na frente. Frontal. Eu verifiquei. Então, ela adianta. Então, o que acontece? Avaliar o agachamento é fantástico. Eu diria assim para você, Luiz, 80%, isso é pesquisa, não é papo de boteco, 80% das pessoas que eu avaliei, para fazer a minha avaliação, deveriam ser proibidos de fazer o agachamento overhead.
ou até o agachamento prisioneiro. Porque existe uma regrinha, sabe, isso vai para os preparadores aí. Você só vai colocar carga no agachamento, carga adicional, backhand, fronthand, enfim, se ele conseguir realizar o agachamento com perfeição, com peso do próprio corpo. Se não conseguir, se a barra não tiver lá, barra sem peso, hein? Não é barra de 10 quilos, de 20, não. Se ele não tiver mobilidade, está só o peso do próprio corpo, não coloque carga adicional. Corrija. Vai gerar estresse nas articulações e tendões, desgaste de vértebra, com certeza. Eu acho que assim, a avaliação, ela, além de a gente falar do bodybuilder, ela vai te prevenir o quê? A sua saúde, longevidade. Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, né? Eu vim do futebol. Era atleta de futebol até meus 19 anos. Então, na época, o treinamento de futebol era muito defasado. Hoje, o treinamento ele exige muita força, muita explosão. Antigamente, a gente trabalhava com resistência, corria 1 hora em volta do campo. Uma bobagem muito grande. Enfim. Mas eu sou dessa época, né? Então, assim, me faltou... Hoje, para você ver, no bodybuilder, eu vejo que lá atrás, a minha base do futebol foi completamente errada. Então, quando eu vim para o bodybuilder, eu vim recuperar a lesão. Eu vim para a musculação para me recuperar. Então, assim, eu vim recuperar meu colateral medial, eu vim recuperar o meu menisco, os meus encurtamentos de reto femoral e lupsoas que causaram as minhas lesões. Então, quando eu comecei a agachar, eu falei, meu Deus do céu, não sei agachar. Porque eu tinha tanto encurtamento que eu não conseguia. Né? Então, você vê, né, Ulisses? Você colocou uma coisa interessante. O futebol, primeiro, que era um treino muito errado. Quer dizer, o futebol, ele depende do componente aeróbio para você aguentar 40 minutos, 2 tempos de 45, mas depende da potência anaeróbia, dependendo da posição. E o futebol não é um esporte contínuo, é intermitente. Então, o grande erro dos anos 70, nos anos 70, justificava porque um jogador, ele corria 7 quilômetros por jogo. Hoje é 11, 12. Hoje é 11, 12. O jogador nos anos 70 tinha 4 segundos para decidir o que fazer com a bola. Hoje é 1 segundo. Isso aí. E você vê, e você sofreu com o quê? O reto femoral de pessoas é o do chute. Exato. E o isquiotibial, pouco trabalhado. E o isquiotibial precisa de amplitude. E os negros não trabalhavam isso, porque glúteo. Quando você... A gente nunca trabalhou glúteo na vida. Pois é. Então, esse é um erro clássico de treinamento, né, de desajustes de capacidade biomotora. E você vê uma coisa, né, Ulisses? Quando eu vejo que um atleta de bodybuilder ou de musculação tem dor na coluna, eu digo assim, não deveria ter, devia ser proibido. Porque se você faz um treino correto, de fortalecimento de core, de estabilidade. Agora, o menino mal começa, já vai fazer o abdominal canoa, já vai fazer o abdominal completo puxando, de elevação, de rotação pélvica, e arrebenta a coluna lombar. Arrebenta. Por quê? Fica com o reto abdominal hipertrofiado, e como é que uma pessoa que tem abdômen de tanquinho, a coluna cai para frente? Como é que alguém que tem barriga cheio de gominho tem dor na coluna? Treinou, me desculpe, treinaram errado. Pularam etapa. Sim. Então assim, o que você acha, na minha opinião, mas você acha que hoje em dia, com a minha experiência do futebol, eu trouxe para o bodybuilder e vejo que o bodybuilder hoje, eu vejo a fisiologia, eu vejo a fisiologia, eu vejo a biomecânica, eu vejo tão avançado do que quando eu comecei, os movimentos, as técnicas, tão melhor, e ainda vejo erros de 10, 12 anos atrás. Sim, é verdade. Você tem razão. O que acontece? Existem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, sabe? Então, é assim, existe o que a gente chama de princípio da especificidade, sabe? Existem os princípios de treinamento que devem ser obedecidos. E um deles, né, é assim, o que é específico para o bodybuilder? É proporção corpórea. Você precisa ter um desenho. Eu acho fantástico, porque vocês, técnicos, vocês constroem um corpo, como é um sculpting, body sculpting. Né? O Regis entrou na nossa live. O Regis, ele entrou na nossa live.
Então, o que que acontece? Se você vai treinar o indivíduo, um profissional, um futuro atleta com déficit de movimento, e você pensa em aumentar a força, e ele tem limitações em determinadas amplitudes de movimento e respectivos grupos musculares, você já começou errado, sabe? Então, estabilidade, mobilidade, consciência, controle. Por que que acontece? Quando você não tem uma boa consciência, não está bem treinado, e não está com uma boa estabilidade e mobilidade, você começa a usar, você por mecanismos reflexos e de ajustes posturais, você começa o que você chama de compensar o movimento. Então, o que que acontece? Aquele movimento, se é para eu ter ganho de massa muscular, eu preciso que aumentar o tempo sob tensão, para eu Isso. ganhar, para o músculo crescer. Agora, como é que eu aumento o tempo sob tensão? Um dos fatores é aumentar a amplitude de movimento. Agora, se eu tenho pouca amplitude de movimento, eu vou crescer. E se eu tivesse mais? Eu cresceria mais. Exploraria mais o músculo no seu todo. Mais o músculo na sua total amplitude. Isso. Né? Então, mestre, o que a gente pode falar hoje de alto rendimento? Porque, assim, você educar quem está começando já é difícil. Porque a gente passa pelo quê? Todo mundo quer chegar, entrar, em 3 meses ficar bem. Agora, vamos falar para quem já está em alto rendimento, competindo. Assim, pelo menos, o que eu tento passar para os meus atletas? Uma concepção. Gente, se você vai treinar quadríceps, quando você entrar num agachamento, no leg press, numa cadeira extensora, primeira coisa que você tem que entender, esse músculo tem conexão. Você está sentindo ele conectado? Ele contrai? Como que você está sentindo isso? Então, assim, o que a gente pode falar para uma pessoa que já tem seus vícios, para uma pessoa que já está competindo, só que você percebe que ele poderia render muito mais, que o movimento dele é falho. Eu chamo de educativo, e eu acho que você deve chamar também. O que a gente pode fazer de um educativo? Vamos pegar ali uma cadeia de articulação, sei lá, vamos falar do agachamento, que é o mais dificultoso e o mais problemático. O que a gente pode fazer de educativo para esse atleta de alto rendimento? Depois eu vou falar o que eu comecei a fazer depois da nossa avaliação. E como melhorou a minha perimetria ou o tamanho do meu músculo no senso comum, como isso me melhorou e o que eu faço. Mas antes de eu falar, eu quero ouvir de você para não achar que a gente combinou e ficar uma coisa assim. Então, o primeiro ponto é assim, a gente verificar aonde está o déficit de movimento. Então, a primeira coisa, o problema não é força. O cara tem força. Esquece a força. Esquece a força. Esquece a força. O segundo ponto, o ponto importante é você utilizar a força com consciência, com controle, dentro da amplitude necessária para aquele movimento. Então, vou dar um exemplo assim. Bom, por que o meu agachamento não está bom? Então, você tem muitos atletas que têm um encurtamento de sólio. Então, o que acontece? Se eu tenho encurtamento de sólio, a minha tendência, o problema está no tornozelo, reflete lá na coluna, porque o nosso corpo funciona em cadeia cinética. Então, se eu não... Aí eu faço, espera um pouquinho. Eu não vou corrigir o encurtamento de sólio. Eu coloco um calço que eu aumento a amplitude de movimento, eu facilito. Ok, eu facilito o treino, mas não corrigi o déficit. Não corrigi o déficit. Ele continua torto lá. Então, aí vem assim, o atleta precisa ter a humildade de ouvir o preparador, e o preparador, o coaching, saber aonde tem que ser a intervenção. Bom, então o problema está lá. Agora, o segundo ponto, a estabilidade está na amplitude, ele não está consciente. Por que ele não está descendo? Bom, se o problema não é no sólio, pode ser no reto femoral e no psoas, porque no agachamento, o isquiotibial não vai atrapalhar. O isquiotibial vai se atrapalhar no stiff, né? O cara encurtado, ele cresce, mas ele não vai ter amplitude desejável. Então, eu preciso ver o quê? A maioria das pessoas, 70%, 80%, tem encurtamento de reto femoral. E você faz isso em um teste muito simples. Porque treinou força hipertrófica, não trabalhou a mobilidade do quadril. Então, o que acontece?
Ele está perguntando aqui, o sólio? Sim, o sólio vai fazer com que você projete a coluna para frente. E às vezes, o que, que acontece, Jô? A pessoa tira o calcanhar do chão e aumenta a flexão do joelho, aumenta a tensão patelo-femoral, que vai acontecer sempre, esse aumento. Então eu preciso corrigir, né? Aí eu preciso ver se esse atleta ele não está fazendo uma inversão ou eversão, porque se ele faz uma eversão, o que, que acontece? Vai fazer o valgo dinâmico pela eversão do pé. Mestre, explica para o pessoal a eversão e inversão para eles entenderem. Então, o meu pé está aqui, né? O meu pé está aqui, tá ok? Isso. Quando eu faço isso, é uma eversão. Eversão. Quando eu faço isso, é uma inversão. O meu pé vira para dentro. Então, se eu estou com o pé apoiado aqui, a sola do pé vira para dentro. É uma inversão. Quando o pé vira para fora, é a eversão. A inversão provoca o valgo dinâmico. E a inversão, e a eversão provoca o varo dinâmico. O varo dinâmico. Isso. Então, se o pé cai para dentro, né, o tornozelo cai para dentro, tá? Ele está fazendo a eversão, o joelho vem junto. Tá ok? Se o pé dele vira para fora, aquele assim, virou para fora, você faz o valgo dinâmico. Agora é importante, né, a pessoa entender que às vezes o problema está lá, esse valgo-varo não está no pé, está lá no quadril. Tá aí o problema de glúteo médio, de tensor da face lata, sabe, tá pouco ativado os adutores, então aí você precisa fazer, aí a intervenção então por isso que quando o indivíduo faz o valgo dinâmico, você precisa prestar muita atenção. Por isso que a gente recomenda, viu, Ulisses, que quando você for aplicar o teste de agachamento, não treino, o indivíduo faz o teste descalço, que aí você vê o quê? Se ele tem estabilidade nos pés. Aí vai treinar com sapato de treino. Tá? Então, a intervenção, aí eu preciso ver, porque o que acontece, sabe, Ulisses? Tem indivíduos que quando você faz o teste isolado, ele passa. Só que o problema dele aí é consciência corporal. Ele não consegue ativar. O nego tem core forte, sabe? Mas quando no agachamento você coloca tudo junto, o seu sistema nervoso, o cerebelo e o córtex cerebral, o que acontece? Você tem o movimento voluntário. E aí você tem os movimentos reflexos. Então, o tronco é um movimento reflexo. Né? Aí é um ajuste postural. Está encurtou, o teu cai para frente. É uma então, defesa, né? Você faz uma defesa. Isso. Aí você vai ter que fazer o quê? Melhorar a consciência corporal. Informação sinestésica, tocar no cara, sabe? Dar uma informação tátil sinestésica, que às vezes, sabe, mostrar o movimento, só falar às vezes não adianta. Você tem que chegar lá, segurar o cara, meter, falar ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. Desenvolver o que eu achei legal, que você falou agora há pouco. Já tem estudos científicos muito interessantes mostrando que você aumenta o potencial de recrutamento fibrilar ou miofibrilar quando você trabalha com consciência, pensando no movimento. Isso a gente chama de sentido sinestésico, que é a tal da propriocepção. Então, os mecanismos informadores precisam ser controlados pelo sistema voluntário. Agora, isso é treinado. Então, o que acontece, Luiz? O que é o nego treinado? É aquele que inibe movimentos desnecessários. Ele não gasta energia para aquele músculo que não quer e foca o treino no músculo-alvo. Aí vai crescer. Porque o que acontece? Você tem uma dissipação de força quando você está usando músculos que não são interessantes. Se a gente for analisar no agachamento, tem mais de 200 músculos que participam. A gente fala os profundos, né, assoalho pélvico, diafragma, eretor da coluna, multífido, ilicostal, mas tem um puta monte de músculo, até o músculo da face entra. Até o orbicular da face. Não tem nego que quando agacha, ele perde o controle. Da cervical, sim. Sabe? Então o que acontece? Ele não tem controle do esternocleidomastoide nem do escaleno. Então aquelas menininhas que quando vai fazer o stiff, né, o que ela faz? Ela é hiperativa cervical. É falta de consciência. Ela está roubando energia para fazer uma hiperextensão, que aquilo poderia ser utilizado para trabalhar os eretores da coluna. Exatamente. É problema de consciência corporal.
Porque aí para você conseguir fazer o movimento, você acaba solicitando alguns músculos que a gente chama de sinergistas ou estabilizadores Isso, isso. para conseguir fazer o movimento. Assim, de alguma forma, tem sua validade? Tem a sua validade. Mas o que a Claro. gente está querendo falar aqui é de especificidade, para que você Perfeito. otimize o seu treino, para que você otimize aquele músculo que você está treinando e que para você tenha os benefícios maiores de hipertrofia. Porque nós não estamos falando aqui que não há hipertrofia. Há hipertrofia. Prática. Mas para que você, no alto rendimento, ou até mesmo para você que já treina há 10 anos e está num platô estagnado, que melhore isso, você precisa ajustar o seu movimento. É isso que nós queremos deixar claro aqui para vocês. Perfeito. Então, e o que que acontece, né, Ulisses, é assim, quando você... imagina o seguinte, veja um atleta de alta performance no basquetebol. Por exemplo, vê lá o LeBron James. Ele flui. O LeBron não usa, ele usa os músculos certos, na hora certa, com potência, com velocidade, com força. Ele não faz careta. Aí você pega um cara que não é tão bom, o nego contrai a cara, faz assim, ele gasta energia. Então é uma coisa muito importante que quando você faz o movimento com eficácia, com harmonia, com coordenação, a gente chama isso de economia de esforço. Então Sim. você foca, o seu sistema nervoso vai focar naquele músculo que você quer crescer. Então toda ativação neuromuscular vai ser para aquele músculo-alvo. Então, porque a gente fala assim, o agonista, o antagonista, o sinergista, o estabilizador primário, secundário. Na verdade, Ulisses, dá uma dica para a turma. Eu gosto muito de simplificar as coisas, sabe? Quando você faz um exercício, é assim, nós temos 3 tipos de contração. A concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Tá. Então, quando você faz um exercício multicomponentes, como é o agachamento, você vai ter o quê? Você vai ter músculos que desaceleram. Você está começando o movimento. Então, são os flexores e extensores de quadril. Então, você está descendo na fase excêntrica, aí você vai lá ao ponto zero do sardinha, não sei o quê, fica lá embaixo, faz o ponto lá, isometria, você volta, enfim. Então, tem músculos que desaceleram, que freiam o movimento. E aí você tem... Senão você cai. Aí você tem músculos que aceleram. Você tem... Bom, o reto femoral, ele está sendo desacelerando na fase excêntrica e depois ele é um extensor do joelho junto com os vastos. Então, e aí, sabe que a turma se esquece, Ulisses? Que nisso tudo tem os isométricos, tem músculos que trabalham de forma... Quem que é isométrico? Os eretores da coluna, os estabilizadores dos pés. Então, por isso que eu gosto muito assim, você entender, né? Eu não estou muito protagonista, eu quero saber o quê? Quem está acelerando? É o músculo-alvo? Ok. Quem que está freando, desacelerando? E quem que está estabilizando? Então, perfeito. Isso tudo tudo isso é gerenciado pelo sistema nervoso voluntário. Então, você já viu, o cara vai começar a treinar, ele não vai fazer a série roubada. Já viu o nego iniciante? Ele pega lá dumbbell de 5 kg, ele faz a flexão de cotovelo e faz uma hiperextensão de quadril. Fora a flexão de ombro ou extensão. Isso. O cara que vai fazer elevação lateral é muito comum. Ele faz a elevação e o que ele faz? O levantador da escápula e o trapézio fibra descendente. Trabalhando mais que o ombro. Isso. E eu não quero isso. Eu quero... Fica, aqui é estabilizador, aqui é isométrico. Sim. O concêntrico é o deltoide medial e o excêntrico é o deltoide medial. Só que, se ele não tiver uma contração do glúteo médio, do sóleo, ele cai. Então, o corpo funciona... Isso que é importante o bodybuilder entender, que se ele melhora a consciência, o controle, elimina, aumenta a amplitude, ele vai ganhar mais força. Porque ele vai estar usando o sistema nervoso dele no músculo-alvo, que é o foco. A gente começou a falar, você falou, eu não sei se você não gosta ou se você não utiliza o termo periodização. Eu, como treinador, eu gosto muito do termo periodização. Perfeito, perfeito. Sabe o que acontece? Eu digo assim, a periodização é uma ciência fantástica.
que é utilizada para atletas. Por quê? A periodização, quando você pega um atleta que vai... Você fala assim, espera um pouquinho, quando é que ele vai subir no palco? É daqui a 6 meses. Então, ele está em off, ele está em book, eu estou aprendendo a terminologia, né? Tá ali, eu estou construindo. Como é que chama a fase de construção? O off-season é a fase de construção, mas também a gente pode chamar de book, que é ganho. Então, eu estou no book. É a fase de ganho, de construção, de ganho, de aumento de caloria. Isso. Então, nesta fase de ganho de book, é o momento para você incluir que eu estou ganhando, estou comendo que nem um cavalo, tô lá, é o momento de ajuste, de preparar. Porque quando você entra em season, que você entra na fase... Você não pode ensinar, você não pode corrigir. No contest, o off-season é a preparação para você ganhar, é a construção. O contest e o pré-contest é perto do palco, ou Isso. palco. Então, já não dá mais para você educar. Entendi não pode. Então, por isso que eu chamo assim, para pessoas comuns, chama-se desenvolvimento, manutenção, ganho. Então, porque assim, uma pessoa comum não tem competição. Eu tenho um aluno que eu cuido dele há 20 anos. Como é que é a periodização dele? É para 20 anos? Porque ele não tem competição primária, secundária. Você fala assim, eu vou colocar meu atleta numa competição que vai daqui a 5 meses, ele não está preparado, mas ele vai lá perder, mas eu quero que ele tenha o quê? Vivência de palco, para não tremer na hora. Experiência. Ele vai tomar pau, não está com o melhor shape, está precisando, você não fez ainda o aprimoramento. Mas você vai botar o cara lá para ele se sentir, para não fazer xixi vermelho na hora do vamos ver. A gente fala de quebrar o cabaço. É isso aí. Vamos quebrar o cabaço do cara. Então, eu gosto muito. Agora, às vezes as pessoas, sabe, e periodização, sabe o que acontece? A periodização ela é fantástica para treinamento de força e resistência. Agora, periodizar coordenação, consciência, mobilidade, estabilidade é difícil. Por isso que estas capacidades biomotoras, elas são básicas, sabe? Então os meninos, os preparadores, precisam entender o seguinte, na off-season, eu preciso... Como é que está a consciência corporal? Como é que está a força isométrica dos músculos estabilizadores? Como é que está a mobilidade? Como é que está o gesto? Ele está com o movimento limpo? Não está, então não vai para o construto, não vai para construir. Então precisa ter um pouquinho de paciência. Então, eu acho que assim, a periodização do gesto motor, que vamos chamar assim, ela não é feita porque ela é muito chata. As pessoas não têm paciência de fazer. Então é por isso que é pouco usada. Aqui no Brasil, porque eu tive pouco tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, e conheci um pouco da cultura do high school deles lá, né? Então, assim, eu não estou querendo comparar, nenhuma comparação, mas a diferença... mas a diferença é brutal. Então, assim, lá um menino ou uma menina já tem um educativo desde infância, porque ele vai escolher ali um wrestling, ele vai escolher um atletismo, e lá nos Estados Unidos você não faz a aula sem fazer o educativo. Então, você sai de lá... Por que todo atleta americano, enfim, ele tem uma base fodida? Porque ele já aprende a agachar desde criança. O movimento deles natural é o agachamento, é o skipping, é o afundo, é o gesto de arremesso. Eles já sabem disso como educativo. O brasileiro faz o quê? Pau. Esse atleta é bom, vamos passar ele para o avançado. Ele é bom, mas você não explorou a base dele. Então ele vai chegar no avançado e lá em cima na auto performance sem ter o quê? Um bom educativo. Mas ele é tão bom que talvez ele supere isso. Mas aí a gente já fala de talento. E no bodybuilder a gente vai falar de potencial genético, né? Que é um potencial para poucos hoje no bodybuilder, que aí vai entrar receptor androgênico, fibra do tipo 2B, tipo 2A. Então, assim, já é uma característica individual. Mesmo esse indivíduo com um mau gesto, ele vai perder possibilidade de ter ali uma melhora total do seu músculo. Então, né, isso é fantástico que você colocou, Luiz. Sabe, se nós fizermos uma Olimpíada de 14 a 16 anos, nos esportes, tênis, basquete, futebol, voleibol, natação, nós somos um dos primeiros do mundo. Tá? Até 14, 16 anos. Nós temos muitos meninos que estão classificados no tênis, por exemplo, no Badanabol, que está entre os top 10. Nós não temos nenhum top 10 no tênis.
No futebol que a gente dava banho, a gente toma pau de todo mundo. Né? Exatamente. Então, essa é uma questão assim de preparação geral, preparação específica, preparação especializada. Então, e o que eu tenho visto, às vezes, no menino que quer ser o bodybuilder, né, que é um esporte, para mim, um esporte fantástico, que é uma construção que requer um sólido construto neuropsicomotor, emocional, uma sólida orientação nutricional que evoluiu, que é fantástico, né? O manejo da alimentação, a bioquímica evoluiu, né? O jogo da alimentação é fantástica, o descanso e os procedimentos metodológicos, né? Então, como alguém colocou, é queimar etapa. Então, o atleta precisa ter um pouco de paciência. Porque eu estudei nos Estados Unidos, eu estudei na clínica do Cooper, tive 5 vezes. Eu estudei na Universidade do Arizona, na BYU e em Bloomington. Tá? Então eu via, sabe, assim, na época eu mexia com basquete e ginástica, eu via as pessoas, sabe, Ulisses, treinando a determinação. O cara ficava lá 30 minutos fazendo um exercício de marcação. O John Wood, que foi o maior técnico de basquetebol americano, todo treinamento, não tinha banco em volta da quadra, os caras ficavam em pé 2 horas e meia, no Arizona também, não tinha nem, e era tudo exercício básico. Basquete é drible, passe, arremesso. Na musculação, você precisa fazer o quê? Fazer um bom stiff, fazer um bom agachamento, um bom levantamento. Existem os exercícios básicos, que é a base da musculação. O nego não sabe fazer o básico, que é o agachamento, vai querer fazer o quê? Exatamente. Exatamente isso. Eu vou dar um relato, aí a gente falou de queimar etapa. Não, que você ia falar do seu procedimento, que você fez. Porque eu acho que dar um fato real para as pessoas entenderem vai ser mais interessante. Então, assim, eu por muito tempo, depois das minhas lesões do futebol, eu briguei com elas, né? Eu nunca consegui ter um movimento de novo como eu tive antes das lesões. Não tenho mais o movimento. Eu perdi na época que eu fiquei imobilizado 7 centímetros de coxa. Nossa. Enfim, e os meus encurtamentos são severos, como você avaliou lá, como nós fizemos as avaliações até hoje. Aí você me pergunta, antes da avaliação que nós fizemos, você fez algum trabalho para que melhorasse isso? Nunca. Por quê? Preguiça. Sabe o que eu fazia? Peso. Sabe o que eu fazia? Na amplitude? Diminuía peso e fazia amplitude. Sabe depois que eu comecei a fazer? De novo, regredindo. Quando eu vou fazer meu cardio de manhã, ou algum específico, que eu não vá utilizar minha musculatura, que eu treino no final do dia, à tarde, 18 horas, às 17h30, faço amplitude, gesto educativo, afundo, agachamento. Perfeito. Só mobilidade. Eu também tenho uma lesão do acromioclavicular que a gente observou, lembra lá? O que eu faço? A mesma coisa. Sento no banco, faço mobilidades. Comecei a fazer isso. Com 8 para 9 semanas de trabalhos específicos assim, eu aumentei meu agachamento de 60 por 60 para 80 quilos. A minha amplitude, abaixo de 90 graus, eu tinha aquele valgo fudido, que assim me limitava muito. Não tenho mais tanto, ainda tenho, acho que eu vou ter para o resto da vida, porque a lesão me adquiriu. Ficou estrutural? Estrutural. Só que o mais importante, não sinto dor. Não sinto dor. Não sinto dor. Agora, o que isso beneficiou em hipertrofia para mim? Você me pergunta. O meu quadríceps, depois da lesão, eu vim recuperando ele por centímetros. Eu faço avaliações em mim periódicas, né? Então, assim, eu tive várias lesões, mas, enfim, falando dessa especificamente, eu tinha 65 centímetros de perimetria. Depois de começar a trabalhar as amplitudes, e eu não estava mais fazendo a fundo, antes da nossa avaliação. Estava socando peso, sem fazer o afundo. Voltei a fazer afundo com consciência. Como que é meu afundo agora? Excêntrico. Slow. 1, 2, 3. Cheguei lá embaixo. Quando eu senti ele conectar, eu avanço de novo. Sabe quantos centímetros minha coxa tem hoje? 70.
70. Só que eu já estava treinando há quantos anos? Daquela forma. Então, Sabe por quê? Sabe por quê, Mauro? Por preguiça. Porque saber que eu tinha que melhorar minha mobilidade, que me incomodava, eu sabia. Mas parar para fazer um tempo só disso, ninguém quer. Muito menos um atleta de alto rendimento. Ele quer o quê? Treinar pesado e intenso. Mas ele não entende que essa intensidade vai ser muito maior. Ó, vamos colocar em quilagem. Eu subi quantos por cento de quilagem? Em 12 semanas. Que se você analisar a quilagem anual de um atleta de alto rendimento, é mínima. Porque você treinar quem é treinável, é pouquíssima adaptação, correto? Então eu sou um cara treinável. Hoje eu sou um cara muito treinável. Em 12 semanas, olha o quanto eu aumentei minha quilagem. De 60 para 80 de cada lado. Quantos por cento dá isso? Dá 28%, 30%. 30%. É muita coisa. É muita coisa. Então, você falou algumas coisas importantíssimas. Primeiro, determinação. Segundo, humildade. Terceiro, foco. Então, você falou do afundo. Eu estudei muito o afundo. A minha tese, eu validei um teste do afundo. Eu tenho recomendado para a garotada que quer treinar pernas e que tem dificuldades em fazer o agachamento por toda essa dinâmica, faça o afundo. Agora, faça o afundo com articulação dos joelhos em 90 graus, porque você diminui, né? Se você faz amplitude menor, você vai ter um estresse maior na articulação do joelho, que não vale a pena, não é necessário. E eu tenho visto também algumas pessoas, mulheres, eu vou fazer o afundo com uma flexão do tronco, e às vezes vai fazer isso na passada, que é pior ainda, para eu ativar mais o glúteo. Só que você tem um estresse na coluna lombar. Então, quando você faz o afundo, você tem uma aceleração vertical. Só que tem uma grande sacada. A perna da frente está em flexão, o quadril em flexão. E a perna de trás está em extensão. Elas estão antagônicas. Isso. Então, isso daí te diminui o estresse na coluna lombar. Agora, tem um pequeno detalhe. Isso você não vai conseguir fazer. Isso a gente testou com gente bem treinada em musculação. Porque o afundo, você tem que ajustar o afastamento lateral para você não ficar brigando com o equilíbrio. Esse é um ponto muito importante. Sim. Segundo ponto, o centro de pressão no pé da frente tem que estar perpendicular para você ter uma boa estabilidade. O pé de trás, você está numa flexão dos artelhos. Então, você tem uma diminuição na estabilidade da perna de trás. Então, você tem um ajuste sinestésico que vai fazer com que você diminua um pouquinho a carga em relação ao agachamento, que os pés estão paralelos. Mas o benefício é maior. Então, se o seu aluno tem dificuldade de agachar, e você está corrigindo, vai corrigindo o agachamento e bota ele para fazer o afundo. Agora, com calma. Vai, professor, e o Bulgari Split Squat? Bom, se você vai fazer o Bulgari, é unilateral, saiba que 85% da força na perna da frente. E se você vai colocar a perna atrás, você vai ter um comprometimento na estabilidade. E aí, às vezes, as pessoas querem colocar o bancão lá em cima para aumentar a amplitude, sabe? Para fazer o afundo com o banco na frente. Para ativar mais o glúteo. Agora, se você não tiver uma boa estabilidade, sabe? Não faça isso. Sabe? Faça com a altura normal e com uma boa amplitude, com uma boa... E soca a carga no nego. Às vezes o nego quer aumentar um pouquinho e fica o nego lá balançando, estragando o joelho. Então, são algumas orientações, sabe? São algumas orientações biomecânicas que a gente faz. Então, faça o afundo. Depois vem o retrocesso, que é o reverso, que é o afundo reverso. Depois vem o lunge. Depois vem a passada. Agora, eu tenho visto vários bodybuilders para treinar o componente cardio, fazendo a passada e fazendo abdução de quadril, inclusive em diagonal. Cá entre nós, né? Aí o nego fazendo flexão do tronco à frente, quando ele faz a passada, o joelho avança. Então é importante saber que no agachamento, por uma questão cinemática, o joelho vai passar na frente, é normal. No afundo, não.
Porque você tem uma... O quadril que tem que ter a profundidade. Isso, o quadril tem que... E aí qual que é a amplitude? É o joelho tocar no chão. Se você, o joelho de trás tocou no chão, você está com uma amplitude fantástica. Aí o que você faz? Usa isso como aquecimento. Faz uns balançamentos, os balanceios, depois faz com pequena amplitude e depois você faz. O próprio afundo já é um exercício que aumenta a amplitude. Que você teve os ganhos. Aumenta muito a amplitude. Aumenta muito a amplitude. Então, gente, é assim, ó, nós não estamos querendo ser negativos com o agachamento. É que a nossa vivência de experiência faz com que a gente mostre para vocês que, infelizmente, tem muita gente encurtando o tempo no esporte, tanto atleta de alto rendimento, quanto de quem está iniciando, por querer começar a fazer algo sem ter base. E a base é isso que nós estamos falando. Estabilidade, mobilidade, amplitude, e depois vai te gerar força de resistência, e entra um outro componente que também é pouco utilizado na musculação, mas em outros esportes é muito, que é a potência. E para você usar potência sem ter esses fatores, é quase impossível. É só lesão. Correto, mestre? Então, perfeito. E uma coisa importante, né, Ulisses, e uma coisa importante, né, que a gente precisa chamar a atenção é assim, antigamente, por falta de estudos lá atrás, tem vários publicados, né, que o agachamento machucava o joelho. Hoje não, isso já caiu por terra. O agachamento machuca, sabe o que, Ulisses? Coluna. Lombar. Lombar. Aí os caras falam o seguinte, vou dar uma para a pessoa que está nos assistindo prestar atenção. Claro que quando você agacha, você requer estabilidade do core. Então, se você não tem... Se ninguém agacha se não tiver estabilidade. O core sempre vai ser ativado. No entanto, o cara agacha e a projeção da barra... Gente, se o nego agachar e a barra não for projetada no meio do pé, para de agachar. Vai corrigir o déficit. Porque está sobrecarregando a lombar. Eu vejo as meninas em academia, tá fazendo agachamento, Ulisses, parece que está fazendo stiff ou levantamento terra ou good morning. Porque o tronco vai lá na frente. É mais um bom dia, é isso mesmo. Parece um bom dia, está fazendo um bom dia com o rabicó para cima. Entendeu? Essa menina vai ter dor na coluna, é uma questão de tempo. Entendeu? E aí ela tem uma hiperlordose, entendeu? E aí, putz, é uma desgraça. O músculo vai crescer? Vai. Agora, mestre, assim, uma coisa que eu faço, tá ruim de ajustar, eu não estou encontrando a luz aqui, por isso que eu estou mexendo. Eu fico escuro tá bom, eu estou vendo bem. Tá vendo bem? Uma coisa que eu procuro fazer, antes de colocar no... Porque eu classifico o agachamento, flexão de quadril, tá bom? Então, assim, o que eu faço? Um bom leg press é boa amplitude, a tibial, o tornozelo trabalhar em estabilidade. Depois eu coloco para agachar no rack machine. Qual que é a vantagem do rack machine? Você proteger a coluna e dar amplitude de movimento. Então eu ganho ali a amplitude, ganho mobilidade. Depois eu uso o Smith, porque eu já tiro ali do rack a segurança da coluna. O Instagram cortou a gente. Nossa, vamos fazer live junto. A gente foi falando, aí, nossa senhora, perdemos a noção. Tem só cabeçando, está sendo proveitoso? Papo bom, né, mestre? Papo bom é assim. Papo bom rende. Então, você estava comentando da sua sequência, eu achei fantástico, sabe? Eu faço esse cronograma para adquirir exatamente todos esses fatores que nós conversamos. Eu, pelo menos com os meus alunos, hoje eu atuo muito pouco como personal, mas eu adoro estar na sala de musculação, porque é onde eu consigo projetar nos meus clientes toda a minha bagagem lá de trás e as coisas que eu aprendo agora. Então, eu quero estar na sala de musculação para o resto da minha vida. Quero morrer na sala de musculação com os meus alunos. Mas hoje eu tenho menos aluno porque eu me dedico para os atletas e para as minhas consultorias. Mas todo aluno que trabalha comigo, e não importa a idade, eu não limito pela idade, eu limito pelas suas limitações que ocorrem, suas patologias,
e por aí vai. Eu não limito nenhum cliente meu por idade, e sim por fatores limitantes, ou lesões, ou traumas, ou enfim, né? E eu faço essa pedagogia e me dou muito bem. Então, é importante o pessoal entender o seguinte. Eu já cansei de ouvir, os negros ficam brigando assim, sabe? Eu acho uma bobagem muito grande, vou dizer aqui. Você pega a turma da musculação radical, eles falam, treinamento funcional é uma bobagem. Porque os caras do funcional, muitos deles de forma errada, né, passaram a fazer treino em cima de balance disc, de Bossu, da bola suíça, treinamento de estabilidade, dizendo que aquilo era funcional. Então, e aí você tem, por outro lado, você tem a turma do funcional, sabe? A turma do funcional criticando as máquinas. Não, que a minha metodologia, a metodologia multifuncional, ela transita nesses universos todos. Vamos entender o seguinte. Quando é que você tem eu não gosto, eu não utilizo o que o pessoal usa aí, que é, sabe, exercício em cadeia cinética fechada e aberta. Isso para mim, desculpe quem gostar disso, eu respeito, isso é velho. Isso não explica, porque quando o cara fala cadeia cinética aberta é cadeira extensora, cadeia cinética fechada é agachamento, eu pergunto, e o avanço a fundo, o que é? Entendeu? Então a gente tem hoje uma outra classificação, que é assim, vou explicar para a turma que você vai ver, vai ajudar bastante, inclusive na montagem dos treinos. Nós temos os exercícios que nós chamamos hoje exercícios em cadeia cinética fechada. O que é isso? É aquele exercício que você coloca o indivíduo na máquina, qualquer que seja ela, e que a máquina vai ajudar muito a realizar o movimento. Uma cadeira abdutora, uma cadeira adutora, sabe, um leg press, uma cadeira extensora, uma mesa romana, sabe, um crucifixo sentado. Então você coloca o indivíduo, ajusta a altura da máquina. Essa máquina ela pode ser de alavancas ou de trilho. Você coloca o cara lá, não tem jeito do nego errar. Eu coloco o cara, como você bem colocou, você coloca o seu cliente sentado no leg press 90. Ele encostou, você assim, afaste as pernas, uma rotação externa de 10 graus. Ok? Tá, ajustou. Mantenha a curvatura da coluna neutra. Ok. Segura do lado. Soca peso. O nego só vai errar se for muito ruim. Coloca o nego no supino sentado. Encosta lá. Sabe? Eu tive um problema de ombro. Então, como é que eu treinei peito um tempão? O crucifixo sentado, porque a abdução com rotação externa, fazendo o supino tradicional, eu não faço supino no banco, porque estabilidade de ombro para mim é uma desgraça. Então, o primeiro bloco de exercícios, para quem é ruim, e se você quer potencializar um grupo muscular, soca na máquina. As máquinas foram construídas para você tirar o componente coordenativo estabilizador. O lado não bom é porque ele te rouba a estabilidade do core, por exemplo, que você está fazendo sentado ou deitado. Sim. Ou em pé, quando você está no leg press em pé. Né? Bom, aí o segundo tipo de treino, é o que você colocou, é aquilo que a gente chama em cadeia restrita. Você vai lá no cross, você vai fazer um cross em pé. Opa! Muito mais estabilidade, muito mais ativação do core, muito mais estabilidade do ombro. Só que eu estou restrito ao cabo. O cabo está limitando. Chega até um ponto que parou. Então nós temos o segundo bloco, são os exercícios que a gente chama em cadeia restrita. E o terceiro grupo é o final, que é o agachamento. O agachamento livre, a gente chama exercício em cadeia. Por quê? Requer muito do sistema nervoso, você tem ação da gravidade querendo te jogar para lá, para cá, você tem ajustes sinestésicos tremendamente complexos. Então, quando você vai montar um treino, você tem que ter muito claro esta sequência que você colocou, que é fantástico. Você começou em cadeia cinética fechada, foi para o restrito, que é e depois foi para o em cadeia. Então, isso a gente chama de contínuo do treinamento. Então, onde é que eu vou começar? O Zé quer começar com o agachamento livre, que é o exercício em cadeia cinética, que é o mais complicado. Sim. O sistema nervoso,
Está lutando para manter o core ativado, está lutando para manter o pé, está lutando para manter a coluna, e o nego vai socar a carga? Não vai dar certo. Né? Não tem vai como. Acontecer. Ô, mestre, uma outra coisa. Quando você fala em cadeia cinética fechada e aberta, o pessoal aqui vai ficar com uma dúvida nisso daí. Porque a gente... Eu respondo. Vai deixar uma dúvida, eu já vou esclarecer para a gente não entrar muito nisso daí. Porque a gente, na biomecânica e na fisiologia, aprende que a projeção do peso ao ar é a cadeia cinética aberta. E a projeção do seu corpo para o ar é a fechada, certo? Isso é o básico, né? É o básico que você aprende. Então, Ulisses, essa classificação foi usada há muito tempo e hoje já existe um trabalho científico, também dos anos 90, feito por biomecânicos e por engenheiros, que dão essa explicação. Porque é o seguinte, quando você fala em fechado, veio da mecânica. Então, porque o que acontece? Ou em cadeia cinética fechada, uma articulação tem relação com a outra, que tem relação com a outra, que tem relação com a outra. Então, quando você faz uma cadeira extensora, o que acontece? O joelho que movimenta, que tem relação com o tornozelo que está preso. Então está fechado. Não é que tá. Então, esse conceito que veio da fisioterapia, eu não uso, eu respeito. Quem quiser usar, eu não estou criando polêmica, não. Eu estou dando uma. Porque era um conceito mais para você reabilitar o indivíduo, né? E aí a educação física trouxe isso para a educação física. Não tem nada a ver. Então, como é que você explica um chute no futebol? Você correr, você jogou futebol, você sabe disso. Você é lançado uma bola, você é um atacante, você vem correndo, você faz uma percepção de espaço, passa na frente do back e faz o cabeceio. Que exercício é esse? Lateralidade. Lateralidade. Percepção de espaço, de tempo. Então, este é um exercício em cadeia. Por que acontece? O exercício em cadeia, ele não tem limite. Você não ele não é limitado por nada. O exercício. Sabe, chutar uma bola, rebateu. Explique, então, na cadeia cinética aberta, fechada, o tênis. O cara corre, para, ele fica uma perna fixa, a outra movimenta. Isso quebra as pernas dessa classificação que eu chamo de antiga. Antiga, sim. Eu trouxe isso para a gente desmistificar, para o pessoal entender. Porque ainda hoje, e eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, ninguém, não é falar mal, é usado essa terminologia. E as pessoas, dentro da sala de musculação, ou até hoje, os professores, muitos deles, utilizam isso como uma regra de fato, sem saber que você está limitando o indivíduo a outras possibilidades, na minha opinião. Perfeito. Ulisses, e você vê o seguinte, quando o pessoal fala em cadeia aberta, cinética aberta, ele sempre se refere a agachamento e leg press. Agora eu pergunto para ele, me explica a passada com parada. A passada com afundo. Como é que você explica? Sim, você envolve as duas cadeias. Né? Então, você tem os dois, aberto e fechado, então. Ele tem que chamar cadeia mista. Por isso. Cadeia mista. Vamos colocar o nome. Então, vamos fazer o nome aí, você. Mas por isso que já existe um trabalho científico publicado por um grupo de fisioterapeutas e engenheiros mecânicos que esclareceram esse assunto. Depois eu te mando esse artigo. É muito legal. Então, eles explicam de forma baseada na mecânica. Porque na mecânica você tem eixos, um carro, você tem o eixo, você tem a roda. Então é fechado. Quando perde os parafusos, a roda vai embora. Sai fora. Fica aberta. Está aberto. Virou aberto. Entendeu? Então, eu gosto muito dessa classificação. Por exemplo, você pega uma banda elástica, né? Ou você faz um exercício no cabo, no cross. Aí você pega um dumbbell. Você vai fazer um exercício para peito no cross. Você vai com o cabo, chega uma hora que acabou o cabo. Você parou aqui. Ok? Então você está limitado à amplitude do cabo. O cabo está limitando o seu movimento. Aí você pega o medicine ball e você quer fazer um exercício de potência de membro superior. Que você empurra, pega 10 quilos e empurra para fazer na parede.
Você não tem limite. Você aproveita toda a sua amplitude. Tá? Então, isso é importante as pessoas entenderem. Mas é só uma classificação teórica. Isso não muda nada a eficácia do exercício. Pronto. É só para dar uma viajada aqui. Só para a gente trazer a ciência para dentro do esporte. Isso, e a gente quebrar os paradigmas e ficar com essa de quatro... Isso é da fisioterapia, que os negros falavam, para recuperar joelho é melhor o cadeia cinética fechada do que aberta. Isso é do passado, isso aí para mim é... Joelho não passa, a patela não passa da tíbia, do tornozelo, enfim. São conceitos que, graças a Deus... Desculpa, eu estou ajeitando aqui. São conceitos aqui que a ciência vai mudando. Na ciência não existe uma verdade única. É uma verdade absoluta. O que foi 5 anos atrás, hoje já se muda. A gente pode falar, a gente fala de suplemento. Há 5 anos atrás, o BCAA era uma coisa utilizada no mundo inteiro. Hoje, já é como se não tivesse benefício nenhum. A creatina foi mal falada a vida inteira. Hoje é um dos únicos suplementos, junto com betalanina, que tem comprovação científica. Então a ciência ela muda, se adapta, não existe uma verdade única no mundo, né? Eu acho que as verdades, desculpa, só colocando na carga aqui, Ulisses, para não... Pronto. O que eu vejo assim, né, Ulisses, são as verdades, elas são temporais, né? Você vê uma coisa, né? Charles Atlas, nos anos 50, falou em isometria, né? O método dele é isometria, Charles Atlas. O Sandor, que foi o criador da musculação em 1850, que foi o pioneiro da musculação, o Sandor, ele usava kettlebell, ele fazia o overhead com não sei quantos quilos. Desenvolvimento com 80 quilos com a mão. Isso há quanto, né? E não tinha creatina, não tinha BCA, não tinha não sei o quê. Né? Vamos tentar voltar, então, assim, para o bodybuilder, para a gente tentar especificar para o pessoal a importância disso. Eu vou dar os meus relatos, né? Eu sempre gostei de trabalhar com peso livre. A minha vida inteira eu tive um histórico de basista. Eu gosto de peso, eu gosto de carga. Me dá prazer. Me dá prazer em treinar. E isso, depois, é o que a gente tem que conversar sobre o prazer em treinar. Então, eu sempre gostei de ter prazer em treinar com carga. Mas o resultado final disso me deu o que esteticamente? Encurtamento, lesão, mau aproveitamento de toda a porção da minha musculatura. Resumindo esteticamente, desproporção. O que eu faço hoje? Continuo trabalhando com carga, mas escolho um exercício básico, supino ou agachamento, enfim, ou um desenvolvimento, e depois trabalho com amplitude, trabalho com movimentos excêntricos e concêntricos lentos ou de explosão, tudo dentro do mesmo exercício. Trabalho com ponto isométrico, que o pessoal está chamando de ponto zero, eu chamo de ponto de conexão, que é o ponto de vetor de 90 graus, onde você se conecta melhor, tudo dentro do própria série de treino. Então, se eu vou treinar peitoral, eu treino a parte tensional de carga, eu treino a parte metabólica de estresse, eu trabalho amplitude, eu trabalho a mobilidade, eu trabalho grandes porções e porções parciais. Hoje é assim que eu trabalho, tá? Ulisses, está perfeito. Eu acho que você está... o que a gente aprendeu hoje, né, no treinamento, né, e a musculação e o bodybuilder evoluiu muito, né? Você vê hoje na musculação, eu tenho estudado, né? Você tem aí são 32, 33 métodos de treinamento. A gente falava antes agonista, antagonista, superset, piramidal crescente, contração de pico, série roubada, drop set, agora tem GVT, SST, tem... Aí você analisa tudo isso, aí você pega 5 métodos e vocês vão ver que a diferença de um para outro é 3%, 5%. Outro dia eu experimentei, né? Quando a academia estava aberta, eu fazia 10 repetições, falha concêntrica, 10 repetições, descansava 10 segundos, fazia 10. Pô, é um matador o SST, né? Aí o GVT e outro. Então, eu acho que a ciência evoluiu muito e te dá muitas alternativas, né? E que o importante é assim, um método de treinamento, muitas vezes, ele não muda significativamente, mas ele motiva. Você sai da mesmice. Aí te dá prazer, você dá desafio.
eu sou um pouco pragmático nesse ponto. As pessoas colocaram nome nas coisas, porque Joe Weider, lá atrás, inventou todos esses métodos de treinamento. Lá Sim, atrás. E as pessoas, com o capitalismo, colocaram seus nomes e modificaram e deixaram mais bonito e tudo mais. Perfeito. A gente vive para isso. Porém, claro. então, porém, todos esses métodos nada mais são do que variáveis de exercícios. Perfeito. E você tem os clássicos, você vê. Agora antigamente você não via. Um dia eu estava treinando, vendo um rapaz, um professor, não lembro o nome dele, grandão. Aí eu comecei a ver, eu falei, pera um pouquinho. Pô, nunca tinha visto. Ele estava fazendo séries de. Aí eu contei. Ele fazia séries de 25, 30 repetições. Falei, nossa! Antigamente, não, como é que um bodybuilder iria fazer uma série de força, de resistência, de longa duração, com componente metabólico para o músculo aeróbio? Se eu consigo fazer 25, 30 repetições para o mesmo Tá músculo, porque leve, a carga é baixa. tá Então, eu leve, estou tendo isso. uma predominância, eu estou aumentando a mitocôndria, estou aumentando a irrigação do músculo. Pô, isso é na periodização dele, era aquele treinamento, ele estava fazendo talvez um ondulatório, provavelmente um treinamento ondulatório, que ele era força de resistência. Quando que algum tempo atrás, não, ele falava, não, era só 8-12, 8-12, 8-12, 6-8, né? Sim, Evolução, né? sim, Isso é fantástico. fantástico. Hoje a gente sabe que para atingir a hipertrofia é a palavra a palavra da moda, que é o tempo sobre tensão. Isso, O tempo sobre tensão ele vai envolver carga, ele vai envolver amplitude, ele vai envolver consciência corporal. Se você conseguir fazer isso até a palavrinha mágica falha, parabéns, você vai conseguir o resultado máximo. E você colocou, né, que eu acho fantástico para a turma que está assistindo, você falou amplitude de movimento, consciência corporal. E isso é treinado, gente, na fase de construção, na fase de preparação, sabe? Exatamente. Então, por isso que os meninos e o técnico, você que até puxa a orelha deles, viu, Ulisses? Vocês têm que ter paciência e tem que mostrar para o menino com evidência, sabe? Você quer ver? Vou dar uma colocação minha, pessoal, particular, como um pedagogo. Eu não sou coach, eu não sou fisiologista, eu sou pedagogo do movimento. Eu procuro, a minha pegada, né, é orientar. Eu, quando vejo, a turma fala assim, o cara chega lá, 5 minutos, é uma bobagem que acontecia muito, parece que devagarinho vai... O cara chegava, vou aquecer 5 minutos de esteira e ia pro supino. E aí, uma dica para a turma, né? Se você é um cara muito bem treinado, a sua adaptação é muito mais rápido que um indivíduo que está destreinado. As articulações sinoviais de ombro e de quadril e joelho, gente, pelo amor de Deus, precisa ser aquecida. Agora, não é com alongamento estático. Aí vem os caras, viu? Eles falam assim, não, porque o alongamento atrapalha a força. Gente, para você, Não é um treino de flexibilidade, né? Isso que as pessoas se você confundem. quiser, para você atrapalhar a produção de força, você tem que fazer um alongamento passivo, estático, com percepção de dor de 11, 12 e ficar 3, 4 minutos, que ninguém faz. Ninguém Isso faz isso. foi 2 estudos. Então, o que eu recomendo para você, olha, estou pensando em longevidade. Para você evitar os futuros problemas de ombros, aqueça a articulação do ombro. Mas eu faço supino. Gente, a articulação do ombro são 4 articulações. Você tem, ela faz abdução, adução, rotação interna, extensão, rotação rotação. externa. E aí você tem a articulação escápulo-humeral, acrômio clavicular, externo clavicular. As Então, rotações. você tem que trabalhar todos os movimentos. Não perca, ganhe 5 minutos, mas não é com movimento estático, com movimentos dinâmicos para você aumentar a produção do líquido sinovial, favorecer, dar um tempo para os tendões se adaptarem para os músculos. Então, eu quando vejo que é uma bobagem se aquecer, eu aqueço no próprio aparelho. Ok. Aí eu
Também é válido, mas você não vai conseguir a mobilidade total da articulação. Isso. Então eu treino a mobilidade dinâmica, é no início do treino. E aí se você treinou perna e você tem problema de ombro, hoje é o dia de você treinar no final do treino a mobilidade específica. Aí é com exercício de mais tempo, mais mas duração. Aí já é treino, né? Já é treino. Vamos falar do aquecimento para a galera começar a se prevenir. Então, se você vai fazer um treino de peito, antes de você montar sua barrinha e fazer o seu supino e fazer lá seu aquecimento levinho, o que o professor está recomendando, e que é o que eu faço hoje pela minha lesão na acromioclavicular e a minha artrite, eu faço... Artrite? Tô lascado. Eu deito no meu banco e começo a fazer a mobilidade. Começo a fazer a perculação dos meus ombros, começo a fazer assim. Depois começo a explorar todos os outros movimentos de rotação. Não tô treinando, gente, não tô colocando carga, não tô fadigando. Tem peso, não pega pezinho, não pega bandelagem, não. Não tô fadigando meus músculos estabilizadores para trabalhar os propulsores depois. Não é isso. Eu tô dando mobilidade e aumentando o líquido para toda a região. É assim que eu faço, mestre. Perfeito, tá perfeito. Veja, não é uma pré-exaustão, não é, pelo amor de Deus. Olha, e se pegar o fall roller, deitar em cima do fall roller e realizar esses movimentos, você aumenta a amplitude. Então, olha, abdução, adução. Pega a articulação escapulomeral, o que ela faz? Rotação interna, rotação externa. Depois, o que ela faz? Flexão e extensão. Depois, trabalha. Muita gente dos bodybuilders, tem problema no latíssimo do dorso. A flexão de ombro com rotação externa, para você ativar o latíssimo do dorso, tá ok? Então, gente, faça isso, preserve os seus ombros. É 5, 6 minutinhos, em vez de ficar lá na esteira, não. Você pode ir depois para a esteira, mas começa com mobilidade dinâmica. Comece com o que você precise. A temperatura... Se você quiser, a gente diz aquecimento na esteira, porque a gente quer aumentar a temperatura corporal, frequência cardíaca, mas o aquecimento também de mobilidade já começa a ter aumento sanguíneo de fluxo. Então, se você, eu não tenho tempo de fazer os dois, dá preferência para a mobilidade, na minha opinião. E o que acontece, né, Ulisses, hoje, né, com a eficácia dos métodos de treinamento, você em 40, 50 minutos fez o seu treino completo de musculação. Então, isso daí. Antigamente 2 horas e meia. Não, hoje não. Hoje você tem o rest pause. Eu vou usar o rest pause. Então, pronto, pô. A gente sempre teve o rest pause, mas colocamos o nome agora do rest pause. Vamos colocar o rest pause. Agora é o rest pause. Agora é a produção, não sei o quê. É tempo de regeneração. Inteligência de trabalho. É trabalhar com inteligência. Isso. Então, sabe, Ulisses? Então, esta recomendação é válido também para articulação coxo-femoral, articulação do complexo articular do quadril. O quadril é uma articulação muito móvel, assim como os ombros. Como o ombro é uma articulação muito móvel, veja quantos músculos, quantos ligamentos tem aí. E é uma articulação extremamente instável, porque é uma cavidade com a bola que fica dançando, diferente do quadril. Então, você vai fazer um treinamento de agachamento, faça os movimentos de flexão, extensão, rotação, circundução, faça agachamentos leves, faça o avanço a fundo, como o Ulisses colocou, para aquecer. Ganho de amplitude é no final. Então, é muito importante... o pessoal está perguntando aqui, professor, falando do treino de peito, melhor seria mobilidade. Não, é assim, gente, vamos entender o seguinte, ó. Uma dica. Flexibilidade / mobilidade é capacidade. O que nós estamos falando, alongamento é uma técnica. Alongamento dinâmico, foi o que o Ulisses mostrou. Uma circundução, um balanceio, alongamento dinâmico. Tá? Para melhorar a flexibilidade / mobilidade. Tá? Gente... Não, o que nós estamos falando é para você preparar para o exercício agudo, para a hora. Nós não estamos falando em ganho de amplitude nesse momento.
Nós estamos falando de preparação, que é o aquecimento para o exercício. Nós estamos dando situações para o pré-exercício. Exercícios para que você ganhe mobilidade, para melhorar o seu desempenho, aí é um outro fator. Outra etapa. Claro, isso é clássico na literatura, a gente já sabe há muitos anos. Se eu fiz um treino extenuante, hipertrófico, com características destruidoras para peito, no final, relaxa, descontrai, não vai fazer, posso fazer algo suave, sabe? Uma soltura, uma descontração, porque o músculo está estressado. Já está destruído. E você vai ajudar ali a colocar um pouquinho mais de sangue nele, que esse sangue tem oxigênio, e vai melhorar ali um pouquinho da sua nutrição pós-treino. Isso. A palavra que o mestre usou é descompensação, gente. E não compensar com mais estresse. Isso, sabe? Você está fazendo uma você está ajudando o processo regenerativo de eliminar os substratos metabólicos e favorecer o fluxo sanguíneo. Não é estressar de novo. Isso. Aí é bobagem. Perfeito. Tem mais alguma colocação, mestre? Eu acho que a gente mandou bem hoje, né? Mandou, nossa, deu uma live dupla. E, bom, olha, pensa aí o pessoal que quiser. Isso aí, uma técnica que pode transformar isto, o Fly Sem Limites. A técnica de mobilidade / flexibilidade dentro do aquecimento tem que se tornar um hábito. Veja os atletas de alto nível. Antigamente, viu, Luiz, finalizando, a turma do futebol se aquecia. Você, do seu tempo, do vestiário, né? O nego chegava lá, passava o óleo elétrico, não sei o quê. Hoje, e não era proibido aquecer no campo. O futebol foi o esporte mais burro. Foi o último esporte a evoluir. Era burro. Aí, porque o dono do campo não pode aquecer no campo que estraga o gramado. Você ficava na pista de corrida. Você aquecia na pista quando tinha a pista de corrida. Hoje os caras entram com uniforme de aquecimento, fica 40 minutos, bola, geral, específico, pum, vai pro vestiário, troca de farda e começa o jogo. Perfeito. Então, diminuiu lesões, aumentou a eficácia. O voleibol, veja o basquete, o voleibol fica de 40, 50 minutos antes. Agora, os iluminados da musculação acham que sabe tudo, depois de 5, 10 está tudo arrebentado, tudo estragado. Quer que eu te fale uma coisa? O nome disso? Preguiça. O bodybuilder, ele tem a consciência de que montar a carga e realizar o exercício. Ele, infelizmente, eu vou falar uma experiência própria com que eu trabalho, de mim, que também tive a inércia cerebral de muitos anos fazer da mesma forma. Chamo de inércia, porque falta de pensar inércia de fazer isso. Gente, não tenha preguiça de você pensar em fazer um aquecimento bacana para você se preparar para colocar carga. Porque você vai ter longevidade e uma outra coisa, você vai estar entendendo, às vezes ali, a sua limitação de ângulo. Se você não consegue fazer uma circundação inteira, você tem um problema na escápula, ou você tem um problema nos seus rotatores, você já é problemático. Como que você vai socar carga no supino? Então, use mais o que? A inteligência. Por que os bodybuilders flex? Por que os bodybuilders antigos continuam treinando? Porque eles aprenderam a ser inteligentes. Eles aprenderam a entender o exercício. Então você vê muito cara, o Mr. Olímpia hoje, você fala, nossa, mas ele não trabalha tão pesado. Ele trabalha muito pesado, só que não em tudo. Ele tem tempo de trabalhar pesado e tempo de trabalhar mais leve, com características de amplitude. E de mobilidade. Isso. Bom, eu espero que tenha ajudado um pouquinho aí o seu time, né? A gente tem um curso de avaliação, né? Eu tenho um curso de avaliação EAD, o pessoal me seguir no Instagram, lá no meu canal do YouTube, é um canal de exercícios mais voltado para a saúde e bem-estar, e tem muitas dicas de aquecimento, de mobilidade, de estabilidade, que são básicos, né? Eu digo assim, né, Luiz? As minhas competências é fazer com que o atleta, nesta periodização, nesse período preparatório, que a gente chama de, você chama de construção, ou pré-temporada, ou de construção, que cuide. Porque na hora,
na hora que você está lá de preparar para subir no palco, na hora de treinar, é para definição, não é hora de correção. O nego já tem que aguentar a carga. Ó, eu vou te falar uma coisa. Quando eu já pego um atleta formado, o pessoal fala assim, pô, Ulisses, você forma muito atleta. Graças a Deus. Você tem muita paciência? Tenho muita paciência. Por quê? Infelizmente, eu tenho um projeto que chama Atleta do Zero. Ela até estava participando da live. É do zero mesmo. É aprender a treinar, aprender o que é esporte, aprender a comer, aprender a ser um esportista na derrota e na vitória, um cidadão melhor. Esse é um projeto ótimo. Quando eu pego um atleta já campeão, Ulisses, eu acho que você é um preparador, quero trabalhar com você. Cara, você vê tanto vício, aí você vai ter que corrigir esse cara, mas esse cara está acostumado a ganhar. E ele não quer ser corrigido, ele quer ganhar mais. Olha o tempo que você vai ter que trabalhar isso. O que seria melhor se esse atleta tivesse tido uma base, que ele tivesse uma proporção, uma simetria adequada com a sua genética e que você trabalhasse em cima das suas limitações genéticas e não de lesões, e não de traumas, encurtamento, para que ele melhore. Agora eu tenho que fazer o quê? Correção. E a correção, às vezes, custa o primeiro lugar. Claro, ele quer ser o primeiro e depois. E a longevidade, né? Eu como trabalho com longevidade de pessoas, eu fui atleta, fui técnico de basquete, né? Fui vice-campeão paulista como técnico e saí do esporte performance, né? Então a gente sabe o caminho árduo e doloroso, né, do esportista. E a construção de um esportista, né, a longevidade dele, né, você vai ver pela incidência de lesões, o quanto ele suporta, o quanto ele ganha. O bodybuilder, né, tem uma coisa fantástica que eu vejo diferente, sabe, Ulisses, de um treinamento que você foi do futebol, né, de um voleibol, do basquete, que você tem um tempo de vida muito curto, porque você tem um impacto. Se você falou uma palavrinha, a gente nem discutiu muito. O que arrebenta o atleta, e foi o seu caso e de tantos outros, é a potência. Né? E o que acontece? E você se machuca nos movimentos rotacionais. Não são os entorces. Né? O joelho travou, você levou o tranco, o joelho não foi feito no plano horizontal. Nos eixos, exatamente. Então, o bodybuilder tem essa grande vantagem. E trabalha com eixo. Você não precisa de movimentos rotacionais que vão te... Você trabalha com eixo. Você trabalha frontal, sagital, transverso pouco. Porque o esporte não requer. Agora, veja o Nadal. Compara o Nadal com o Federer. Veja a incidência de lesões do Federer e do Nadal. Por quê? O Federer é extremamente técnico. O Nadal é brilhante, mas ele é na porrada. Potência. Ele é potência pura. Ele ganha na potência. O Djokovic está intermediário. Então, são exemplos interessantes. Características, E o bodybuilder tem essa coisa fantástica, porque você não tem movimentos que vão te... vou fazer uma rotação de coluna como tem no... Outro dia eu avaliei lá na Mega Fit, academia que eu estou ajudando lá, né? Lá na Mega Fit, nós estamos implantando, Luiz, pela primeira vez uma academia, todo mundo da Mega Fit que entrou, aí veio o coronavírus, nós avaliamos 50 alunos novos. Nós vamos modificar o conceito de atendimento na musculação. Porque nós estamos vendo o número de déficits de movimento, e nós avaliamos a Lari, né, que é a esposa do Adam, né, que é uma figura fantástica, o Adam, e ela falou assim, professor, ela treina legal, ela falou assim, eu treino há 10 anos, nunca ninguém tinha me falado que eu tinha esses déficits de movimento. E ela falou assim para mim, e todo mundo que está aqui na academia, que acha que treina certo, devia fazer avaliação para corrigir e melhorar o treino. Ó, eu vou te falar uma coisa, entrou na live agora o Felipe, tá aí embaixo como Felipe Praça, foi meu primeiro atleta, hoje a gente é profissional. Ele tem o Procard, né? Men's Physique, a categoria, Mauro. Ele está na live. Todo o processo Felipe, todo o processo educativo nós fizemos juntos. Desde os treinos, a dieta, a protocolos de ergogênicos, tudo. Nós fomos fazendo. Eu fui aprendendo, conhecendo, lendo e fazendo com ele. Ele foi a minha grande cobaia até chegar ao profissional. Então, tudo isso que eu passei para você...
de o que eu faço é porque eu aplico. E eu aplico em mim, eu aplico nas pessoas que eu trabalho. É a mesma coisa. E aí eu tenho essa veracidade para te falar o que para mim funciona e o que para mim não funcionou. E não significa que seja errado ou certo. Significa o que eu aplico, né? Você falou de uma coisa importante, que as meninas têm muita dificuldade de desenvolver o glúteo mínimo, por causa exatamente do quê? Dos encurtamentos de rotadores. E pouquíssimas meninas fazem essa avaliação. Às vezes elas têm um potencial de desenvolver um glúteo tão bonito e estão encurtadas e não conseguem desenvolver. Então, o glúteo está pouco ativado, e né, você tem que melhorar a mobilidade, a estabilidade, e depois ir no foco, né, para o músculo crescer. Se ele é estabilizador e rotator interno e externo, dependendo da porção, aí você vai na pegada. Ele está sendo ativado, não está? Então, enfim, é uma coisa que... Vai muito longe, né? Vai muito longe. Querido, obrigado pelo seu convite, espero que eu tenha ajudado a turma, Felipe... Aí, acabando esse coronavírus, eu vou lá te visitar, vou acompanhar os treinos, enfim, vamos... Tinha muita gente da educação física que eu conheço que está começando. Você já deixou o seu canal, mas deixa de novo o canal para o pessoal ficar mais ligado na avaliação. Então, assim, eu tenho no Instagram me seguir, o pessoal pode me seguir, pedir para a turma me seguir no Instagram, que é Mauro Ghiseline, né? Então eu coloco lá, tem as lives, aí tem o meu canal no YouTube, que é Mauro Ghiseline, tá? É tudo Mauro Ghiseline. Tá bom? Então tá perfeito. Me acha. Mestre, vamos fazer uma coisa, vamos ver se o pessoal quer ver a gente fazer um curso junto, assim que essa pandemia acabar. Um curso presencial e também a gente pode fazer um curso online, falando especificamente sobre os atletas e os seus ganhos. A gente fazer a avaliação, a aplicabilidade e o produto final. O que você acha disso? Eu topo, nossa senhora. O pessoal está pedindo aqui, eu vou colocar o meu endereço do Telegram, que a gente tem um grupo, tá bom? E aí o pessoal entrando lá é https, aí depois eu vou que nem aqueles negros meio analfabeto, né? Só com o dedão, eu não sei usar os dois dedão, depois assim, eu vou que nem aquele catamilho, né, viu? Tá que nem eu, tá que nem eu. É coisa de velho, viu? Tá que nem eu. Deixa eu só pegar aqui. Então, deixa eu só pegar aqui para eu não colocar o endereço errado para a turma. Galera, muito obrigado por todo mundo que participou, tá? Muito obrigado mesmo. Foi show. Foi show. Ó, multifuncional, tá bom? Esse é o meu grupo no Telegram. Tá? Se você quiser. Aí, opa, tá embaixo. Multifuncional, faltou um L aí. Então, http://t.me é multifuncional. Esse é meu grupo. Deu para a galera entender já. Então, vamos sim, eu acho que vale a pena, né? A gente acabou. Eu só vou colocar uma telinha aqui para a turma, tá bom? Ó, essa é uma atleta de bodybuilder, né? Opa, tá? Só para a turma ver aqui, olha que interessante, né? Ó, eu coloquei no cimetrógrafo, olha como ela tem uma assimetria, tá vendo? Olha o braço esquerdo dela, né? Tá mais alto. Essa é uma atleta que compete, né? Então, olha o agachamento dela, ela faz um agachamento profundo, né? O quadril dela é perfeito, o problema dela tá na escápula, né, mestre? Agora veja, olha que interessante. Olha o agachamento dela. Lembra que eu falei para vocês, né? A barra tem que estar projetada no médio pé. Tá bom? Então, vamos ver lá. Olha o que acontece. Ó. Opa, tô achando aqui. Eu só tô ajustando. Ó. Fica à vontade, mestre. Ela tá agachando. O agachamento dela, Ulisses, deveria parar aqui. Tá vendo? Tá vendo? A barra, eu vou colocar... Pela projeção que a escápula fez à frente com a barra, né? Na verdade, o que você vai perceber é que a orelha dela está escondida. Então, ela tá estabilizando a escápula. Quer ver o que vai acontecer? Ela perde a estabilidade, sabe aonde, Ulisses? Ó o que vai acontecer. Olha lá a barra, ó. A barra onde foi? Ó. À frente. Ó. A barra tinha que estar nessa linha branca aqui, tá vendo? Ó? A barra tinha que estar aqui. Então, ela foi à frente. E ela tem muita mobilidade.
Mas quadril, olha, joelho, muito. olha, fez o agachamento fundo, só que o que acontece? O tronco dela caiu para frente. Aham, Então, ela perdeu a estabilidade. aham. Mas ela tem uma boa amplitude. Então, se a gente pensar em torque, em melhor aproveitamento para a perna, que é um exercício, como você colocou para a perna, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que aumentar o braço de alavanca, colocando o vetor de força aqui no médio pé. Então, ela está Certo. tendo uma carga maior na lombar. Lombar. Nessa amplitude, né, mestre? Porque na amplitude acima, ela estava bem tensionada, né? Sim, aqui, ó, quer ver? Ó, ela começa, olha, ela começa. Vira pra Ó, gente a tela, mestre. opa, desculpa, que eu estava achando aqui. Quer ver? Isso, Ó, ótimo. ela começou, está na posição, ela começa a descer, ó, vai, quer ver? Ó, viu como o E, tronco dela caiu para frente? Ó, tá aham. caindo. Aqui tá Aqui, bom. aqui ela já, o movimento já começa a ficar deficiário. Isso, já, ó, foi, perdeu, a barra perdeu o controle, ó, jogou, e Aham, você vê que ela mantém a estabilidade do ombro, ela tem uma boa aham. estabilidade. No É o entanto, tronco que vai à frente, né? é o tronco que vai. Agora, você quer ver que coisa interessante? Eu vou apagar aqui, eu vou colocar. Eu não quero salvar, eu quero sim, né? Não quero salvar. Opa, desculpe. Eu, eu vou pegar aqui. Quer ver o afundo dela, que interessante? Você viu que o tronco dela caiu para frente no agachamento, né? E, Agora, dá uma olhadinha no afundo dela. Ó, ó, ó o tronco estabilizado. Tá vendo? perfeito. Os Aí, ó. pés, não dá, os pés também, perfeito, né? Perfeito. Então, Perfeito. você vê. Então, no avanço, ó, 90 graus também, perfeito, né? tá Um vendo? pouquinho Ó, para frente, é. pouca Isso, coisa. Então, isso, ela perfeito. um pouquinho. Aí, ó. Isso. Que no teste que a gente fez comigo, o meu afundo era perfeito. Sim, Lembra? lembro. E o meu agachamento de criança era melhor que o meu. Mas criança não tem hipertrofia. Às vezes os caras falam assim, viu, Ulisses? Os negros falam assim, ah, professor, mas todo mundo tem que agachar profundo, porque o agachamento... Eu falo assim, ó, eu sou caipira do interior. Lá no interiorzão em Adamantina, lá nos cortador de cana, você vai lá na roça, você pega aqueles velhos lá de 70, 75 anos, pitando, fumando Galinha de palha? e agachado, Com os de calcanhares no costas. chão. Com os calcanhares no chão. Calcanhar no chão. Agora o nego para a vida inteira. Agora o nego fica a semana inteira sentado, com encurtamento, com não sei o quê, e vai querer dizer que o nego tem que agachar. Se o cara conseguir sentar no vaso Já sanitário, tá bom. já tá bom demais. Mestre, muito obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Você também, um abraço, pessoal. Um Obrigado para quem abraço. assistiu a nossa Obrigado. live. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.